Oi, gente. Para quem tá chegando aí, boa tarde. Vamos conversar mais um pouquinho sobre luto. Eu vou deixar mais um tempinho livre para quem quiser fazer pergunta, tirar dúvida. Hoje cedo a gente fez uma live. Eu fiz uma live sobre luto, falando um pouquinho sobre isso. E a gente pode conversar um pouquinho mais para quem quiser fazer perguntas, dúvidas. E a gente trocando mais figurinhas. Eu não tô enxergando ainda quem tá chegando aqui. Oi, agora sim. Dá pra escutar bem, Patrícia? Tô aproveitando que as crianças estão dormindo para poder ir conversando um pouquinho com vocês. Compartilhando um pouquinho do que eu aprendi. Vamos ver se ajuda para alguma coisa, né? Às vezes, poder ajudar alguém já estaria de bom tamanho. Se forem tendo perguntas sobre luto, eu vou conversar um pouquinho, igual eu fiz de manhã, para quem não pôde assistir de manhã. E a gente vai conversando mais. Vou fazer alguns desenhinhos aqui para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui, que fica mais fácil. Aí, se o som estiver ruim, vocês me falam, tá? Esses são os meus slides aqui os plantonistas meus lá do Conexão Afetiva adoram meus slides aqui cheio de recurso tecnológico, papel e caneta. Então imagina o seguinte, começando a falar um pouquinho de vida, né? A vida da gente começa aqui com o nascimento e vamos imaginar que a gente fosse fazer um exercício aqui de colocar marcos importantes na vida da gente, né? Tudo aquilo que eu considero que foi importante para mim. Então, quando eu nasci, sei lá, eu lembro muito de um aniversário de 5 anos que foi muito importante, formatura. Então, a gente vai registrando isso tudo. E aí, imagina que então um exercício seria de falar, né, de coisas que foram importantes para mim, mas eu vou fazer agora uma lista aqui de marcos, de coisas que eu gostaria de viver, né, de vivenciar. Então, sei lá, eu quero viver aqui, né, aniversário de 15 anos dos meus filhos, faculdade deles, e eu não perguntei se eles querem fazer ou não. Eu gostaria de ver, né, eles ali casando num relacionamento, da forma como for ali, tendo filhos, mas também não sei se eles querem ou não, sendo avó de repente, né? Oi, Michele, tudo bem? Bem-vinda. E aí, vamos imaginar que eu tô falando de coisas que eu quero viver importantes, e eu digo assim, coloquem nessa lista aqui de coisas importantes, dessa lista da vida de vocês, quando seria a morte de vocês, né? Então, este é um exercício que eu acho que é o mais difícil de fazer. De eu pensar na minha vida, do que foi importante para mim, do que eu quero viver ainda e quando seria na minha cabeça ali, né, o momento da minha finitude, da minha partida, da minha ida, da minha morte, né? Então, se a gente olhar para isso tudo aqui, algumas reflexões que a gente pode pensar, né? A gente não ensina na escola e para ninguém que a vida não é essa linha retinha assim desse jeito, que tudo segue como a gente gostaria. O que a gente ensina, né, é que então nessa linha reta da vida a gente nasce, cresce, se desenvolve e morre na velhice. Então todo mundo espera que isso, ou a maioria das pessoas esperam que isso venha acontecer, né? A morte então, o natural seria então na velhice. E quando isso não acontece é terrível. Porque a gente não espera que isso aconteça no meio do caminho e a gente não pensa sobre isso. A gente não quer nem lidar com o fato de que isso venha acontecer de fato. De como é que eu imagino que vai ser isso? O que eu quero, o que eu não quero sobre isso tudo aqui. Deste momento aqui da minha partida. Não que isso garanta que vai ser assim, mas é importante poder pensar sobre isso também. Mas a gente não pensa porque nos coloca numa situação de muita angústia de como é que eu lido, né, com isso tudo, né? Então é muito difícil poder lidar com isso.
sei se dá pra ver bem aí, mas então, né? Voltando aqui, então eu coloquei marcos importantes da minha vida, coisas que eu quero viver ainda, e tô colocando a morte aqui como o ponto final aqui dessa história da minha vida, dessa linha da minha vida aqui, né? Aí vamos imaginar então, oi Tatiana, boa tarde. Vamos imaginar que nisto daqui acontece alguma coisa muito grande que faz um corte aqui no meio, né? Isso aqui pode ser o quê? Recebi o diagnóstico de uma doença incurável, alguém muito importante para mim veio a falecer, houve um acidente, por algum motivo de desemprego, de repente, isso daqui não vai poder acontecer mais. Então, isso daqui é uma situação de uma perda importante que me leva a perder um monte de outras coisas que viriam a seguir, né? Que viriam depois disso. Vamos imaginar que essa linha aqui é o Covid, então, poderia ser um exemplo, né? Então, o Covid é algo que vem e diz, isso daqui não vai acontecer mais caso você venha a falecer em função disso. E poderia ser qualquer outra situação de vida, né? Então, esse pedaço aqui não vai existir mais. Então, o luto, ele é uma resposta de dor diante disso daqui que diz, isso daqui não vai acontecer mais, né? Então, esse pedaço aqui que acontece, ele deixa de ser parte da sua vida. Então, é isso daqui que acontece, ó. Eu tiro esse pedaço aqui, né? Então, o luto é a reação de alguém, né? Uma separação, Flávia, isso mesmo. Pode ser, por exemplo, eu sair da licença maternidade, achar que agora, então, eu buscar um emprego e não posso mais por causa do Covid. É uma perda também importante. Então, o luto é uma reação diante disso daqui, deste pedaço que não vai existir mais. Aí o que a gente fala para alguém que está enlutado? Você tem que superar, você tem que aprender a lidar com isso, né? Já passou tanto tempo, né? Segue a vida. Aí o que eu pergunto para vocês é isso daqui, ó. Como é que eu falo para alguém enlutado que perdeu este pedaço aqui? Fala assim, supera, esquece, deixa pra lá, já foi, já passou, faz um ano, faz 6 meses, né? Então, assim, isso daqui é algo muito grande, porque eu tô falando aqui de alguma coisa que aconteceu, que levou uma perda, mas tem um monte de outras coisas aqui no meio dessa história que eu tô perdendo também. Independente se aqui seria, por exemplo, eu morri, ou vou morrer, ou perdi alguém da minha família que vai impedir isso tudo. Eu vou ter esta perda grande e um monte de outras perdas, de coisas que não vão acontecer mais naquela história, né? De coisas que eu queria e não vai mais existir. Então, isso daqui é uma reação do luto, de uma sensação de uma dor muito grande. Então, a gente falar para alguém lutado que o luto é para superar é um grande erro, né? Porque não dá para superar isso daqui. Aí também tem uma coisa importante que é assim, vamos imaginar, imagina assim, Michele, eu e você perdemos a mesma pessoa, faz de conta. Então faz de conta que, né, nós somos da mesma família e aí nós perdemos a nossa avó. A tua reação e a minha vai ser diferente dependendo do que tem nessa história aqui. Então as nossas reações não vão ser as mesmas porque essa tua história aqui, né, não é a mesma que a minha. Então eu não sei o que aquela perda ali traz de impacto para você. E para mim também é diferente. Então as reações de uma pessoa no luto não é igual para todo mundo, mesmo numa mesma perda. Então um casal que perdeu um filho, os dois não vão reagir igual. E não tem por que reagir desta ou daquela forma. Cada um vai reagir de um jeito. Então o luto, o que a gente fala, né? É um processo extremamente individual, tanto quanto a impressão digital da gente. É único, cada um vive de um jeito muito único de fato, né? Não tem como comparar a dor, e o que a gente mais faz é comparar, né? Que teria dor maior, dor menor, né? Que tem dor que dói mais, que dói menos, e não tem. Tem a dor de cada um, depende do que cada um tá passando. Por exemplo, quando é um adolescente, a gente fala assim, terminou com a namorada, né? Ele tá triste. A gente fala assim, terminou com a namoradinha, com o namoradinho e tá triste. A fase vai passar. A gente desqualifica muitas dores, né? Muitas perdas. E a perda de um relacionamento, de um namoro, também é uma perda, né? De um vínculo. Então, o luto, ele é uma reação de perda diante de um rompimento de um vínculo, né? Uma perda de alguém importante, ou de algo ou de alguém, né? Então, uma perda ou um rompimento de um vínculo
Então isso pode ser de algo ou de alguém. Então não é só diante da morte que o luto acontece, né? O luto também acontece diante de perdas de coisas importantes para mim, né? Então depende muito de como eu estou vivendo isso tudo, do que aquilo significa para mim, então. Então o luto é isso. E como é que a gente fala sobre o luto, né? O luto já foi falado muitas vezes, tem muita gente que fala sobre isso ainda, que o luto seria uma sequência de 5 fases que você vai passando, então, né, como se fosse um degrau, você vai passando de fase em fase até superar aquela perda. E a gente não usa mais esse conceito, né, de falar que seria, sei lá, tem a fase da negação, da barganha, não sei o que lá, isso não existe mais, a gente não usa mais isso. Quando a gente fala em fases do luto, a gente está colocando a pessoa sempre num lugar onde ela deveria estar. Então, de repente, ela está aqui, né? E a gente fala assim, não, você tinha que estar aqui no teu luto. Ou então ela está aqui, a gente fala, não, tem que vir para cá. Então a pessoa sempre se sente inadequada no luto dela. Então a gente não fala mais de fases do luto. O que a gente fala é que no luto de alguém existe um processo de um movimento de oscilação de duas esferas, vamos assim falar, né? Então é assim, ó. Como acontece o luto, o trabalho do luto, é isso daqui. Então eu tenho um movimento, imagina igual a onda do mar, aquela coisa do mar indo e vindo. Eu gosto muito de associar com isso, que eu acho que é o mais fácil que tem para entender o luto. Então o luto é um movimento que acontece em que você oscila entre ir em direção à restauração da vida, de restaurar a sua vida, ou entrar em contato com a sua perda, daquilo que você perdeu, seja de algo ou de alguém, né? Então, imagina o seguinte, quando a onda do mar vai em direção à areia, é como se você fosse no teu luto em direção à vida, à restauração. Então, a areia é um lugar um pouco mais seguro, que se você pisar ali, dá para ficar ali, né? Nem que venha uma onda ali mais forte, você consegue se segurar um pouquinho. Então, é um lugar um pouco mais seguro que você está indo em direção à restauração. Então, no teu luto, quando você vai ali em direção à areia, imagina que seria como se, por exemplo, eu consegui fazer, né, uma refeição, eu consegui lembrar que tem uma conta para pagar, eu consegui cuidar do meu animal de estimação. Então, esse movimento de ir para a restauração, que é ir para a vida, é aquele momento do teu dia, do teu luto, que você consegue fazer coisas mínimas que você tinha para fazer, né, e está dando conta de fazer. E aí, em algum momento, você vai em direção ao fundo do mar, que é em direção à perda. O que seria esse fundo do mar? É quando no teu processo de luto, você imagina o fundo do mar, uma onda gigante que vem e que te arrasta para o fundo, e você fica com aquela sensação de que vai faltar o ar, vai sufocar, não vai aguentar, porque você não sabe se está dentro da onda ainda, já passou a onda, e você olha e não sabe se, né, tá vindo mais alguma coisa ou não, e aquilo sufoca, aquilo, né, fica enorme. Então, no luto, quando a gente fala de ir em direção à perda, né, de fazer esse movimento aqui, é como ir para o fundo do mar, aquele turbilhão de sentimentos, de sensações, que aí você, neste lugar aqui, vai ficar muito, com uma intensidade de sentimentos muito grandes, direcionados àquela perda, né? Então, você volta a lembrar do que aconteceu, dos fatos, de como foi, da pessoa, né? Então, imagina o seguinte, você tá lá, né, nesse movimento aqui, indo e vindo. E isso acontece, sei lá quantas vezes, né? E o tempo todo acontecendo assim. Então, imagina que eu tô lá, no meu processo de luto, né, naquele meu momento ali de preparar uma refeição. Tô lá fazendo um prato de comida. Aí, de repente, eu lembrei que o meu animal de estimação, que acabou de falecer, ou que faleceu, sei lá, quanto tempo, ele sempre, quando eu fazia aquela comida, ele vinha atrás de mim. Ou eu lembro que aquele arroz ali, nossa, aquele arroz ali me lembra tanto aquela situação com aquela pessoa que faleceu. Aí eu tava aqui, fazendo uma refeição, tudo numa boa, né, tá tudo bem, e aí eu lembro disso tudo. Então é como se fosse uma onda do mar violenta que vem ali e que me arrasta para o fundo de novo. E eu volto para cá a entrar em contato, né, com a minha perda, né? Então eu volto a lembrar do que aconteceu, eu volto a ficar triste, volto a ficar muito mexida, muito bagunçada, desorganizada. Então alguém fala assim, poxa, mas você está fazendo lá, preparando a refeição,
E aí, do nada você vem, começa a chorar, fica mal e acaba o teu dia. Isso acontece, né? Você voltou pra cá, uma coisa te levou de volta pra cá. Ou, por exemplo, fez 1 ano que eu perdi tal pessoa ou meu animal de estimação. Então, né, eu volto pra cá de novo, né? Sei lá, uma outra data comemorativa, Natal, Ano Novo, festas, me lembra aquela pessoa, aquele ser que partiu. Eu volto pra cá de novo. Então vai ter momentos no processo de luto que a gente vai voltar para esse lugar aqui da perda. E aí tem gente que fala assim, eu tava indo tão bem, trabalhando, estudando, né, seguindo a vida, e de repente eu regredi. O regredir, muitas vezes que as pessoas falam equivocadamente, é eu voltei a entrar em contato com a perda, a dor da perda. Então não é uma regressão, é um movimento, né, que está acontecendo ali. E eu não preciso medicar a pessoa porque ela está entrando em contato com a dor. A não ser que ela queira a ajuda da medicação para poder aguentar isso tudo, mas não para anestesiar isso tudo. Isso é importante também. Então não é que eu regredi, eu estou em processo de luto. E aí falam assim, mas quanto tempo dura isso tudo? O tempo que for necessário para você agora pensar como é que você vai fazer para criar uma história que dê sequência nisso. Que história vai ser essa desse pedaço aqui que está faltando, que não tem mais, né? Então, é o tempo necessário. Então, qual que é o nosso papel? Na terapia, por exemplo, o que eu faço? É ajudar a pessoa a fazer este movimento aqui de um jeito que ela não se afogue no fundo do mar, quando não dá pé para ela, então eu não posso arrastá-la para o fundo do mar. E também não posso mantê-la o tempo todo aqui, senão ela nunca vai encontrar formas de lidar com a dor dela, né? Então também não ajudo. Então eu ajudo na terapia a pessoa a fazer este movimento aqui para que ela possa ir vendo que ela pode criar ferramentas para ir dando conta disso e que daqui a pouco a intensidade disso tudo não é mais tão gigante assim. Então imagina que no processo de luto a gente diz assim, que no começo é como se fosse um saco de 10 toneladas. Que para onde você vai, o teu luto te impede de tudo praticamente, você não consegue fazer nada, né? E aí de repente, com esse processo acontecendo, o teu luto vira uma mala grande. Então se você for viajar para um lugar que tem que sair muitas vezes, entrar em muitos lugares diferentes, aquela mala atrapalha, mas não impede a tua viagem. E passou mais um tempinho, você está elaborando o seu luto, nesse trabalho de luto, o seu luto se torna uma bolsa de mão. Então, em qualquer lugar que você for, essa bolsa você pode levar, não atrapalha você, mas ela tá lá, né? Então, a tua perda tá ali com você, ela não vai ser tirada. Então, na terapia, eu não vou arrancar, né, a dor da perda, eu só vou ajudar a lidar com ela, né? Encontrar um sentido para isso tudo, mas não vou arrancar, né, a importância. Eu não vou dizer para a pessoa que na terapia ela vai esquecer isso tudo, jamais, né? Isso daqui é a história dela, isso daqui a gente não tira nunca. Mas a gente ajuda a encontrar formas de conviver com isso tudo num lugar que caibam as duas coisas, que caiba a vida e caiba a perda. Então eu gosto muito, né, de falar que saudade é um lugar de dor onde tem o amor, né? Ainda existe o amor. Então, vida e morte, né, existem no mesmo lugar, conseguem caber no mesmo lugar, né? E a dor, né, e a alegria também. Então é ajudar a pessoa a fazer este movimento aqui, né? Aí o que é complicado nessa história toda? Porque a vida não é fácil, né, gente? As relações com outras pessoas são complicadas. Ainda mais na quarentena, né? Todo mundo dentro de casa, tendo que lidar com tudo. Acontece o seguinte, vamos pensar que aqui é uma família, né? Tem 3 pessoas naquela casa que, né, tiveram uma perda de alguém importante ou de um ser de estimação, de um animal de estimação. Cada pessoa vai fazer este movimento aqui de um jeito. Então, de repente, eu tô aqui neste momento, meu marido tá aqui, né, o meu filho tá aqui. Então, cada um tá fazendo isso daqui de um jeito. Então, para uma mesma perda, cada um tá vivendo de um jeito. Então, de repente, um tá chorando, aí o outro fala assim, nossa, como é que você não tá chorando? Eu tô aqui me acabando de chorar e você nem chora, né? Então, não é que a pessoa não chora porque não está em luto. É porque ela tá num momento ali de talvez ter que, né, agir dessa forma ali, tá com uma forma de defesa mesmo, de conseguir dar conta da vida.
Então a gente tem muito uma ideia pronta do que deveria ser o luto de alguém, né? Como é que deveria agir num certo momento do luto, e a gente vai com essa expectativa de que então sempre tá errado, né? Se eu choro muito é ruim, choro pouco é porque eu não tô sentindo nada. Então a gente nunca tá certo. Então é mais essa live de hoje aqui para vocês entenderem que cada um tem um jeito de viver isso tudo. Não tem o certo e errado, né? Tem o jeito de cada um, e a gente vai tendo que aprender a lidar com isso tudo desse jeito, né? De compreender como para cada um esse processo todo acontece, né? Então, este que é o processo de luto, e é assim que acontecem as perdas. E aí, só antes de terminar, que eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, antes de acabar a live, mas imagine o seguinte, as perdas traumáticas, que eu costumo dizer. Então, aqui eu mostrei como acontece uma perda, né? Que toda perda por si só já é dificílima. Mas uma perda traumática, imagina que esse pedaço que foi arrancado, que eu arranquei devagarzinho para vocês, ele seria assim, ó. Então, no luto por Covid, por exemplo, é isso que acontece. A forma como a perda acontece é muito intensa, é muito dura, é um arrancamento mesmo, assim, alguém vai lá e arranca aquele pedaço teu, né? No luto por Covid, o que acontece? A pessoa adoece, daqui a pouco, né, internada, é entubada, daqui a pouco morre, você não pode fazer nada, né, só vem a notícia de que morreu, ou num acidente, também acontece isso, mortes violentas, né? Então, existe esse luto traumático, que é esse arrancamento. E aí, pra gente pensar um pouquinho, imagina os profissionais de saúde, principalmente os médicos, que são quem toma as decisões, eles estão lá com um monte de gente ali, né, na sala, na UTI, no pronto-socorro, lidando com perdas, né? E daqui a pouco ele se sente responsável por ter possibilitado que essa pessoa perdesse esse pedaço aqui. Então, quando eu vejo alguém falecendo, um paciente, né? Ou eu tenho que escolher qual paciente atender, numa situação como nós estamos de pandemia, o profissional de saúde se sente responsável por estar arrancando este pedaço da história daquele paciente, né? Daquela família. Então a gente fala muitas vezes assim, os médicos são muito frios, são muito distantes, né? Eles só olham os números, né? Então, a paciente do leito 1511, né, por exemplo. Mas vamos pensar assim, o médico tá lá e acabou de lidar com uma perda de um paciente, ou com várias perdas, como acontece no Covid, né? Aí tem uma fila de pessoas, de pacientes aguardando atendimento. O que a gente espera que ele faça? Que ele vá lá e atenda o próximo, em seguida. A gente não quer que ele pare um tempo para processar isso tudo que ele está vivendo, né, que está acontecendo com ele. Então a gente espera que ele saia de um atendimento e entre para o outro. Se ele parar por algum momento, nem que for para ficar no Facebook à toa, né? À toa ali, parado, no atendimento dele, para não fazer nada, para conseguir dar conta de processar isso tudo, respirar, né? Porque está lidando com uma morte de alguém e a gente não aprende nunca a se acostumar com isso, né? A gente vai achar estranho e vai falar assim, tá vendo? 10 pessoas na fila aguardando aquele médico ali à toa, não fazendo nada. E eles precisam poder não fazer nada de vez em quando também, né? Eles precisam poder lidar com aquela perda também, para não entrar na história do médico que é frio, que é indiferente, tal, porque a gente cobra que ele esteja aqui o tempo todo, que ele nunca possa lidar com a perda, porque a gente acha que ele tem que dar conta de não sofrer por isso, né? Então a gente quer que ele atue, que ele volte a trabalhar, volte para a vida, que ele fique aqui, né? Então são coisas para a gente pensar um pouquinho, porque normalmente o que a gente faz com as pessoas é forçar todo mundo para sair logo da dor e vir logo para cá, do tipo, toca o barco, segue a vida, já acabou, já foi, passou, deixa para lá, né? Sei lá, se é animal de estimação, compra outro, se é um filho, arruma outro. A gente sempre tira a pessoa desse lugar, né? A gente quer todo mundo vindo para cá. E não dá, né? Porque a gente tá falando de um pedaço enorme ali de coisas que eu tô deixando de viver, né? Que para cada um tem um peso diferente. Então é só pra gente começar a pensar um pouquinho sobre o que é o luto, né? Como ajudar as pessoas enlutadas. Então, e nós estamos vivendo muitas situações de pessoas com perdas agora e perdas seguidas. Às vezes arrancaram um pedaço, daqui a pouco vem um outro pedaço arrancado, né? De nem conseguir lidar com uma perda, já vem uma outra perda em seguida. Então são pessoas que vão precisar de muito acolhimento nosso, de muita escuta, que não quer dizer que eu sou obrigada a escutar 50 vezes a mesma história,
mas eu posso talvez ajudar essa pessoa a buscar espaços para falar sobre isso. Então, uma coisa que eu gosto muito, que é trabalhar com prevenção, é ajudar as pessoas a buscarem espaço para falar sobre isso. Então, tem muitas redes de apoio para enlutados no Brasil inteiro, serviços gratuitos, de qualidade, né? E sempre nos stories eu vou postando para vocês acompanharem onde tem serviços assim. Tem muito serviço de plantão psicológico que ajuda muito, igual que a gente está fazendo, né? No nosso serviço, para vocês terem uma ideia, nós temos 80 plantonistas, estamos treinando mais 40 plantonistas, todos voluntários. Temos mais de 3.000 pessoas inscritas no plantão nosso, já atendemos 1.500 e alguma coisa, né? Então, assim, é um serviço totalmente gratuito, voluntário. Os nossos plantonistas passam por treinamentos, inclusive, para poder lidar com isso. Mas quando eles terminam o atendimento, o que a gente orienta é: faz uma pausa, vai fazer qualquer coisa, depois você vem para outro atendimento. Para eles poderem lidar com a situação de dor também deles, dos atendimentos que são muito difíceis. Tem atendimentos nossos no plantão que chegam a durar 3 horas. Uma pessoa fica 3 horas em atendimento com um plantonista nosso. Então, é uma entrega muito grande, uma exigência muito grande de estar disponível para escutar alguém, que eu não preciso ter a obrigação de escutar isso num outro espaço, que eu não estou preparado para isso. Mas eu posso ajudar essa pessoa onde buscar apoio, onde buscar serviços que ajudem a lidar com isso também. Então, por isso que é importante a gente divulgar serviços assim, para ajudar as pessoas a saberem onde buscar ajuda. Porque poder falar disso tudo é o que me ajuda a ir fazendo esse trabalho aqui de elaborar, né? E dando conta disso tudo que está acontecendo aqui comigo, né? E isso acontece em todos os lugares. Então, amanhã eu vou fazer 2 treinamentos. Um de manhã, um encontro online de manhã para psicólogos e alunos de graduação, para falar de luto, explicar tecnicamente isso daqui todo, né? Depois eu vou, na parte da tarde, dar um treinamento sobre luto para educadores, líderes religiosos, jornalistas, gerentes de RH, pessoas que trabalham em empresas, para as pessoas conseguirem também aprender sobre como acolher o luto em qualquer lugar, porque nós vamos precisar de muitas pessoas acolhendo isso. Então, sempre nos stories eu vou publicando para vocês serviços gratuitos, mas de qualidade, que são feitos por profissionais que têm formação na área, porque isso é importante também, senão a gente fala bobagem e qualquer ajuda não ajuda, né? Porque é gratuito, né? Que é qualquer coisa, então a gente tem que ter essa responsabilidade. Tem no meu canal do YouTube vários vídeos também falando sobre luto, pânico e um monte de outros temas ali. Podem mandar sugestões de temas também, eu vou pensando, ajudando vocês. Vou fazer uma live no próximo sábado de manhã sobre crise de pânico e ansiedade, para também ir trazendo outros temas para vocês poderem pra gente conversar um pouquinho e contar como é que eu trabalho com alguns temas desses. E então, sempre divulgando esses serviços para a gente poder ajudar mais pessoas, tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês, muito bom ver algumas pessoas queridas aqui, que eu gosto muito também. Eliane também, que fazia tempo que eu não vejo. Michele, bom te encontrar aqui. E outras tantas que eu não consegui ver as mensagens. Mas vão mandando dúvidas, perguntas, me ajudem a divulgar esses serviços que eu estou sempre publicando aqui. É importante que mais pessoas saibam que tem muito lugar para buscar ajuda, né? Que não estão sozinhos de fato. E a gente realmente começar a construir um mundo, igual eu falo sempre, né? De acolher mais e julgar menos. Julgamento já tem muito, né? Então a gente precisa de acolhimento, começando da gente mesmo, tá bom? Um beijo para vocês, bom final de feriado, e a gente se fala mais vezes. Se tiverem também sugestões de que horário que é legal para fazer alguma live para vocês, de mais temas, vão compartilhando, vão mandando mensagens e a gente conversa mais, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, tá? Obrigado, Cláudia, até mais.